Chegamos então a uma fase em que, neste nosso sistema de reclamações, os colaboradores da empresa que vai responder às reclamações podem tentar entrar aqui nesta rota admin. Na rota admin, isto para não deixarmos aqui exposto nenhum botão para os clientes, para verem que existe uma forma de fazer um login através de uma área que está escondida, etc. Bom, nós temos aqui o admin, e o admin neste momento já tem a lógica do filtro, que permite fazer uma operação de middleware, que é o termo técnico mais correto. Middleware basicamente é um conjunto de código ou de regras de negócio que são executadas entre o request e a response. E neste caso, o sistema vai verificar se existe algum usuário logado. Não existindo nenhum usuário logado, vai encaminhar aqui para esta rota, que é o admin/login, que nos vai encaminhar para um espaço onde nós agora podemos criar um formulário de login muito simples. Então vamos aqui ver no nosso controlador relacionado com as questões administrativas, vamos lhe chamar assim, nós temos aqui o echo admin login. Então significa isto que nós vamos aqui poder criar então um return view, e desta view nós vamos colocar aqui por exemplo, o admin login, mas vamos colocar aqui o FRM. Eu gosto de colocar esta convenção, não é uma convenção geral, é uma convenção minha, FRM de formulário, o que me permite identificar depois nos meus projetos quais são as views que têm formulários, por exemplo. É tão simples quanto isto. Ora, neste momento nós não temos aqui nenhuma pasta admin dentro das views, então eu vou criar uma pasta, e dentro desta pasta eu vou criar então o meu login _FRM. Ora, obviamente que aqui eu esqueci-me de colocar o .php. Vamos então criar aqui a nossa view, e neste caso a nossa view vai ter aqui um layout. Nós temos aqui o main layout, ok? Podemos usar aqui este nosso main layout, portanto é pacífico. Vamos fazer aqui, vamos copiar aqui eventualmente código de uma das outras views para aproveitar, não estarmos a perder grande tempo, e agora vou colá-lo aqui. Vou remover toda esta informação que aqui está dentro e vou escrever aqui o meu formulário de login. Então, agora apenas para testar, para verificar se estamos a chegar aqui, eu vou colocar aqui um H3, vamos colocar aqui um H3 e vamos colocar aqui login, certo? Portanto, se eu agora regressar aqui ao meu browser e se tentar entrar aqui na página inicial do sistema de reclamações, ok? Então vou colocar aqui o sistema de reclamações teste. Já agora vou copiar tudo isto, porque já vi que temos aqui um pequeno detalhe a alterar. Quando eu executo isto, eu tenho aqui a apresentação de toda esta informação. Quando vou aqui ao admin, eu vou entrar aqui e repara que está-me a aparecer já o login, está correto, mas temos aqui localhost sistema reclamações public. Ora, o que é que está a acontecer neste caso? Nós vamos abrir aqui a parte do nosso config, ou melhor, vamos ver aqui na parte do env. Então vamos procurar aqui o nosso env, e no env nós vamos ter aqui a indicação de qual é a base URL. Eu agora vou copiar esta informação toda que aqui está e vou colocar o meu domínio, ok? Como se fosse um domínio da web. Então significa que se eu agora voltar aqui atrás, ok, temos aqui qualquer coisa que não está bem. Então vamos ver aqui o seguinte. Vamos colocar aqui sistema de reclamações, teste, ok? Se eu agora executar, ele diz-me, ok, há aqui um problema, há aqui um erro, base URL, HTTP, não é uma URL válida. Ok, vamos então verificar aqui se eu tenho necessidade de colocar aqui o public. Ok, ou então se eu tenho pura e simplesmente a necessidade apenas de remover dali aquela barra. Vamos aqui testar novamente, ok, vamos colocar aqui o public, e vamos colocar aqui a barra. Certo? Vamos agora testar aqui novamente e o sistema continua a dizer que não reconhece esta forma de definir a nossa app base URL. Bom, eu pausei aqui o vídeo porque achei bastante estranho que não aceitasse aqui o meu sistema de reclamações com este virtual host que aqui está. E de facto ele não aceita, por uma razão que eu desconheço, mas que irei obviamente investigar. Ele não aceita que eu pura e simplesmente chegue aqui e substitua tudo isto, por exemplo, por isto. Ok? Então tenho aqui HTTP,
sistema underscore reclamações.test e ele não aceita isto como a nossa base URL. Se eu agora refrescar, ele dá aqui um problema, um erro. Eu penso que é um erro da própria framework, não é um erro de caminhos. Por conseguinte, até eu encontrar aqui uma solução alternativa, eu vou deixar ficar assim, não tem qualquer problema, e portanto nós vamos ter aqui o nosso sistema a funcionar. Bom, dizia eu então que quando entramos agora aqui no admin, ele automaticamente vai aplicar o filtro e vai para a página do login. Vamos então desenhar aqui o nosso formulário de login. Eu vou aqui fechar os filtros, vamos fechar aqui tudo isto, vamos deixar ficar a routes, aqui vamos fechar o environment. E então, para criarmos aqui o nosso formulário de login, eu vou usar o Bootstrap normal. Então vamos colocar aqui um container. Dentro deste container vamos colocar aqui ainda uma margin top de 5. E vamos lá dentro colocar um div.row. Para quem não conhece, eu estou a utilizar o Emmet Abbreviation, que é uma extensão que já vem dentro do próprio VS Code. Neste div.row vou colocar o justify contents center. Vamos colocar aqui uma div.call. Esta call vai ter para já um 6 e aqui dentro eu vou criar então o meu formulário. Então vou fazer aqui um form post. Aqui vamos colocar uma ação que será depois o nosso endereço para tratamento dos nossas submissões. Vamos colocar aqui um div form group, pode ser. Aqui dentro eu vou colocar, em vez do form group, vamos colocar aqui uma margin bottom de 3. Aqui dentro vamos colocar um label. Neste label nós vamos colocar aqui, não vamos colocar o form, vamos colocar uma classe, é igual a um form label. E vamos colocar aqui username. Aqui vamos ter um input text com class form control e aqui o name username, tudo certo. Vamos agora replicar isto, criar um para a password. Então vamos colocar aqui password. Aqui embaixo deixa de ser text, passa a ser password. Aqui vamos lhe chamar password também. E é required. Finalmente falta-nos aqui colocar um div, onde nós vamos colocar aqui o botão de submit, ok? Tem aqui o login. Vamos verificar como é que isto está a aparecer aqui. Quando eu agora refresco, repara, temos aqui muito grande. Vou aqui reduzir para 150. E o que acontece? Eu não gosto muito de ter este aspecto visual, então eu vou colocar aqui um card com um pathing de 3, ok? Justify content também vai centrar aqui o nosso formulário. Ele agora está com este aspecto. Vou criar aqui um pathing interno maior, então vamos colocar aqui um pathing interno de 5 e uma background dark. Okay, se eu colocar aqui o background dark, nós vamos verificar que vai ficar exatamente com o mesmo fundo que tem o nosso background. Então eu posso colocar aqui um background black, por exemplo. Se eu colocar isto desta forma, vamos ter aqui o nosso formulário de login desta maneira. Vamos colocar aqui, por exemplo, no topo do nosso formulário, um H3 centrado, classe é igual a text center, text white, admin login, por exemplo. Se nós agora formos aqui observar, temos aqui o admin login. Vamos alterar aqui os labels para ter um text light, por exemplo. Okay? Vamos verificar aqui o que é que vai acontecer. Neste momento já temos aqui o username e a password com um aspecto visual diferente. Vamos encostar o login daquele lado e vamos lhe dar aqui uma pathing x de 5. Login vai ser alinhado então, classe é igual a text end, alinhado ao outro lado, ok? Aqui não vai existir a criação de nenhuma conta de usuário, então vamos até eventualmente colocar o login no centro, muito fácil, vamos colocar aqui center, ok? Então repara agora como nós começamos já a ter aqui o nosso formulário de login, username, password. Aqui vamos já definir qual é a rota para onde nós vamos apontar para o login submit. Então nós temos aqui esta rota, admin login submit. Vou copiá-la daqui, vamos aqui ao nosso formulário e no action eu vou colocar aqui um bloco de PHP. Vamos colocar aqui o site URL. E no site URL vamos definir que a rota que nós vamos usar é esta. O que é que nós vamos agora ter a oportunidade de verificar? Quando fizermos a submissão, vamos ter que ir parar aqui. A submissão é feita para uma rota que está definida como post, então vamos aqui tratar disso. Vou aqui refrescar. Quando eu colocar aqui qualquer coisa e aqui qualquer coisa, eu vou fazer aqui um login e vamos então para o login submit. Ora, com o nosso formulário de login preparado, estamos em condições agora já no próximo vídeo desta série de definir as regras de negócio que vão fazer
quer a validação do formulário que estamos a submeter, quer também depois a análise para verificar se de facto estamos a fazer o login com os dados corretos de um usuário que está registado na base de dados.